Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas Carvalho. E juntamente com meu colega William, na aula de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre as três leis de Newton e como elas funcionam um pouco no nosso cotidiano, né? Então, primeiramente, nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre Isaac Newton, né? Que é esse cara aqui do lado, onde todo mundo já deve ter ouvido falar sobre ele, principalmente pela sua grande contribuição, né, aí dentro do ramo da física, mas normalmente, toda vez que falamos sobre Isaac Newton, atrelamos ele principalmente à nossa história aí de Isaac Newton e a sua maçã. Isaac Newton, ele foi um físico, astrônomo e matemático inglês. Newton teve diversos trabalhos nas suas áreas de afinidade, mas seus trabalhos mais conhecidos são na área da física e na área da matemática, sendo no primeiro a formulação das três leis do movimento, que o levou a formular a lei da gravitação universal, e na área da matemática ele lançou os fundamentos do cálculo infinitesimal. Vamos então começar falando sobre a nossa primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, ou como também é conhecida, o princípio da inércia, ela afirma o seguinte para a gente: todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Sendo assim, a primeira lei de Newton ela diz para a gente que um corpo ele vai permanecer parado ou em movimento constante até que uma força externa haja sobre ele e faça com que ele saia desse seu estado. Aqui nesse GIF nós temos uma pequena representação, né, de como seria a aplicação da primeira lei de Newton no nosso cotidiano, né? Vamos colocar um cotidiano entre aspas porque não é comum a gente ter esse tipo de situação. No nosso GIF a gente pode perceber primeiramente que o nosso carrinho ele está parado, então aplicando aí a primeira lei de Newton nele, ele ficaria parado até que uma força agisse sobre ele, que nesse caso é a moça, né, de vermelho, que ela empurra o carrinho. O carrinho ele continuaria em movimento, né, constante até que uma força agisse sobre ele e retirasse ele desse movimento, que foi o que aconteceu quando o carrinho bateu ali, né, na parte de lama, onde as rodas acabaram emperrando ali na lama e fizeram com que o carrinho parasse e jogasse a moça que estava dentro dele para frente, demonstrando aí que a primeira lei de Newton ainda estava agindo sobre o nosso corpo, né, dentro do carrinho. Mas como é que a gente pode fazer com que essa primeira lei de Newton ela não afete tanto as pessoas que estão dentro de um objeto que está em movimento? É aí que surge então a ideia do cinto de segurança. O cinto de segurança ele veio como advento para prevenir as consequências da primeira lei de Newton, como a gente pode ver aqui nesse GIF, né? Se não existisse o cinto de segurança, aconteceria com os passageiros hoje em dia o que aconteceu com o nosso bonequinho aí. Por isso que é necessário se ter a conscientização da utilização do cinto de segurança para evitar consequências graves em acidentes. Então vamos lá, pessoal, falar sobre a nossa segunda lei de Newton agora, ou também como comumente conhecida, princípio fundamental da dinâmica. Em seu enunciado, ela traz a seguinte afirmação para a gente: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é impressa. Dessa forma, fica um pouco difícil da gente conseguir compreender, né? Mas vamos pensar da seguinte maneira: a mudança no movimento de um corpo, ela vai ser proporcional à força que se imprime a ele, ou seja, de acordo com a força que você coloca sobre um objeto, isso vai ser diretamente proporcional ao movimento que ele faz. Se você imprime uma força muito forte, você vai criar aí um movimento muito forte ou um grande movimento no seu objeto. Então, seguindo nossa linha de raciocínio, se a gente aplica uma força muito grande sobre um objeto, ele vai ter também, aí vamos dizer, um movimento muito grande. E ocorre, né, considerando a direção de onde parte essa força. Essa força ela pode ser favorável, né, ao movimento, gerando aí uma aceleração, ou ela pode ser contrária, gerando uma desaceleração do nosso objeto. E pode ainda interferir na direção do objeto, ou seja, a força ela pode desviar a direção do nosso objeto. Com isso, a gente chega à expressão matemática da segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração. Então, é necessário uma força
para fazer com que o nosso objeto se movimente ou mude a direção de seu movimento ou pare aí esse movimento ou fique mais veloz. Ainda falando sobre a nossa expressão matemática, né, nós temos aqui que F, ela é representada na unidade de medida de newtons, a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre a segunda lei de Newton, vamos fazer a seguinte hipótese. Vamos imaginar que nós tenhamos duas bolas, uma de boliche e outra de futebol. E ao lançar as duas bolas para frente, a gente vai conseguir observar, né, que a bola de futebol ela vai percorrer uma distância maior do que a bola de boliche, né, devido ao seu peso. Já que a nossa segunda lei de Newton, né, ela está aí relacionada ao peso do nosso objeto, ou seja, quanto maior o peso do nosso objeto, maior vai ser a força que vamos ter que empregar sobre o mesmo para que consigamos tirar ele do seu estado de... E para finalizar aqui o assunto sobre a segunda lei de Newton, eu deixo o seguinte questionamento para vocês. Nós temos um elefante e uma pedra, e os dois são jogados de uma mesma altura. Pelo GIF, nós conseguimos perceber que os dois chegam ao chão ao mesmo instante, mas por que eles chegam ao chão ao mesmo instante, se o peso deles são diferentes? Fica esse questionamento para vocês poderem pensar. Bom dia, hoje nós vamos continuar sobre a nossa aula sobre a lei de Newton, falando um pouquinho da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton nos diz que toda ação gera uma reação, de mesmo módulo e intensidade, porém em corpos opostos. Como nós podemos ver no meme, se você me atacar, eu vou atacar. Ou seja, sempre que você faz algo, esse algo volta para você. E nós podemos ver exemplos da terceira lei de Newton constantemente no nosso dia a dia. O primeiro e um dos mais clássicos é o foguete decolando. Quando o foguete decola, o seu sistema faz com que ele gere uma força contra o chão, e essa força que é gerada contra o chão gera uma força empurrando o foguete para cima. Outro exemplo que temos é quando socamos alguma coisa, ou, no caso da imagem aí, um lutador de karatê quando quebra uma dessas plaquinhas. Ele faz força contra as placas de madeira e sente a dor de volta na mão dele. Por quê? Porque a força que ele fez sobre a madeira devolveu sobre a mão dele. Também temos um que é bem presente no nosso dia a dia, quando o ovo escorrega da nossa mão e se choca com o chão. A força que o ovo faz sobre o chão é a mesma força que o chão faz sobre o ovo. Porém, é muito mais fácil que um ovo se quebre do que o chão, né? Por fim, aqui temos algumas situações do nosso cotidiano onde a terceira lei de Newton é aplicada. Quando andamos, nós temos que a gente faz uma força sobre o chão devolve essa força pra gente, e é mais fácil nós nos locomovermos do que mover o chão. Ou quando apoiamos numa parede, isso evita que a gente deslize. Ou o recuo de uma arma, quando a gente dispara, ela empurra a gente para trás. A gente não, né? Porque a gente não tem arma. E como bônus, eu trago para vocês esses dois sites. Esse primeiro, que além de encontrar simulações de física, você também encontra diversas animações. E, como dito aí, ela te dá permissão para que você possa usar todas as imagens encontradas no site dele. E esse segundo, que é da Universidade da Califórnia, ele tem diversas simulações sobre física e lei de Newton em geral. O link para os dois sites vai em anexo com essa aula, junto com uma pequena atividade para vocês testarem os conhecimentos obtidos durante a aula e avaliar também se esse vídeo foi bom o suficiente para ajudar vocês. Obrigado!